Então eu quero que você tome posse, bate no seu peito e diz assim: eu tomo posse, Senhor, da graça dessa noite, daquilo que o Senhor vai me falar, daquilo que o Senhor vai me exortar. Eu tomo posse. O tema da nossa noite é: desperta, desperta, levanta-te, Jerusalém. Tirada lá do livro do profeta Isaías, capítulo 51, versículo 17. Só que nós vamos falar do livro de Efésios, a carta de São Paulo aos Efésios. Então nós precisamos enxergar já nessa comunidade que Paulo está exortando aquela comunidade, exortando uma comunidade ao estilo de vida. E qual é o estilo de vida que essa comunidade de Efésios, São Paulo está convidando? Um estilo de vida voltado para as coisas do alto. Ou seja, tirando aquilo que impede aquela comunidade de seguir a Cristo, de viver o Evangelho, São Paulo está mostrando um novo estilo de vida. Ou seja, ele está mostrando que existe uma luz, existe uma perfeição que é Jesus. Nós precisamos olhar para ele como estilo de vida daquela comunidade. Então o tema é muito interessante, que também nós vamos ver já nessa carta aos Efésios, sobre essa palavra despertar. E nós vamos entender nessa palavra o que o tema dessa noite quer para mim e para você. Do que nós precisamos despertar hoje. Se há uma necessidade de nós despertarmos, é porque é sinal de que nós estamos dormindo em algum ponto da nossa vida. E eu não estou dizendo aqui, eu não quero resumir essa pregação, este grupo de oração, nas coisas materiais, nas coisas deste mundo, nas nossas conquistas pessoais. Eu não quero resumir isso, aquilo que nós estamos buscando enquanto nós estamos nesta vida. Eu quero que nós entendamos que esse despertar tem um único fim. Qual é o fim? A eternidade, Jesus. Então existem realidades, inclusive realidades lícitas, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que se nós não nos atentarmos, mesmo sendo lícitas, coisas boas, nós continuaremos dormindo. E Santo Agostinho, ele diz que ele tem medo da graça que passa, e só experimenta a graça que vem aquele que está acordado. Então não quero que você entenda que nós estamos tratando das nossas conquistas pessoais, trabalho, metas, viagens. Não é isso. Nós estamos olhando para aquilo que é mais precioso, que é um dia estar com o Senhor. E a palavra de Deus vai dizer assim, Efésios capítulo 5, nós vamos ler dos versículos do 6 ao 14, é o 14 isso, que vai dizer assim, olha o título: Filhos da Luz, e ninguém vos seduza com vãos discursos, estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com elas. São João Batista, quando ele estava batizando, Jesus apareceu. Qual foi a resposta dele? Eis aquele que eu estava dizendo, ele é aquele que eu estava pregando. Eis o Cordeiro de Deus que vem tirar o pecado do mundo. Então o Cordeiro é aquele que se apresenta como luz, aonde vai separar aqueles que querem Deus e aqueles que não querem Deus. Aqueles que querem Deus, a partir daquele momento, tem Jesus como referência. Não mais João Batista, mas Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, tira aquilo que nos impede de alcançar a graça de Deus. Então eu quero que nós já entendamos isso também. Nós precisamos criar uma barreira contra o pecado. O pecado não pode chegar na nossa vida e permanecer dentro dela. Senão eu já não tenho mais Jesus como centro. Eu não tenho mais Jesus como uma grande luz. Eu já não consigo mais olhar para Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, porque o pecado está se enraizando na minha história.
Então, como eu dizia, nós precisamos olhar para as coisas do alto. E olhando para as coisas do alto, eu tenho que olhar para aquilo que está dentro de mim, que me impede de olhar para as coisas do alto. E uma das coisas que nos impedem de olhar para as coisas do alto são as preocupações deste mundo. O que é que eu tenho que comer, o que é que eu tenho que vestir, eu tenho que fazer isso, eu tenho que conquistar, e vou indo. E aí eu esqueço de Deus. Eu estou tão ocupado com as coisas deste mundo que são necessárias, e eu estou desocupado, eu não estou me preocupando com aquilo que é eterno. Nós precisamos entender que nós vamos morrer um dia. Isso aqui vai passar. Vai ficar com os bichos comerem, vai ficar aí com os cupins comer as coisas de madeira, tudo isso aí vai ficar. Então nós estamos já projetando aquilo que eu vou experimentar após a morte. Então eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. É Ele que eu tenho que olhar a partir de agora. Por isso que aquela canção do Frei Gilson é muito linda. Tu és o centro. Nós precisamos colocar Jesus como centro e criar uma barreira. Então o pecado, eu preciso ter aversão a ele. O pecado eu preciso manter distância, senão eu vou continuar dormindo. Continua. Outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Lá em Gênesis 1, capítulo 26, já é o tema do nosso retiro, que serve esse final de semana, vai dizer assim, que Deus fez o homem e a mulher, fez o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, a imagem, as pessoas precisam olhar para nós e refletir a Deus. A semelhança é as características que precisam ter no homem, que refletem as características de Deus. Então, quando São João Batista apresenta Jesus como Cordeiro de Deus, ele está dizendo, olha, a partir de hoje, não siga o que eu faço, mas siga o que ele faz, o que ele diz. Então, ser luz neste mundo é olhar para Jesus como centro. Então, as pessoas precisam olhar para mim e ver Jesus. Mas como que as pessoas olham para mim e veem Jesus? É a partir dos meus comportamentos. É a partir daquilo que eu falo, é a partir de onde eu vivo, é a partir de onde eu ando, é a partir dos grupos que eu convivo, das conversas nas redes sociais. Então, a partir dos nossos comportamentos, as pessoas podem ou não olhar para o céu, podem ou não reconhecer Jesus. Então, a palavra está sendo muito clara, que nós precisamos ser luzes. E ser luzes é olhar para Jesus e dizer, é Ele que eu vou seguir, é Ele o meu modelo. E continua, versículo 10. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até em falar delas. Mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. E tudo o que se manifesta deste modo torna-se luz. Por isso, a Escritura diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aplaudir essa palavra. Meus irmãos, a palavra está sendo muito clara. O que nós precisamos fazer da nossa vida? É romper com o pecado, olhar para Jesus, viver como Jesus, falar como Jesus, porque nós precisamos garantir a eternidade. E como eu falava já no início, as coisas deste mundo podem estar nos tirando o foco, que é Jesus. O que a palavra de Deus diz? Não vos preocupeis com o que vai vestir, lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, com o que vai comer. Não se preocupe com o amanhã. Se Deus é o Criador de todas as coisas, alimenta os pássaros, quanto mais voz, que vale mais que eles. E no final do capítulo 12 vai dizer assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado.
Jesus, ele não está dizendo, Deus, ele não está dizendo para mim e para você que nós temos que negligenciar as coisas deste mundo. Não está dizendo que nós devemos fechar os nossos olhos para as dificuldades, para as coisas ruins que acontecem, não é isso. Nós devemos dar importância, mas a qual nós devemos dar mais importância é o Senhor. Então aqui nós precisamos colocar Jesus como grau de prioridade, de exclusividade. Primeiro o Senhor, que é aquele que vai me dar o céu, aquele que vai me dar a eternidade após a morte, não as coisas deste mundo, que tem um prazo para terminar, que tem um prazo para acabar. Aqui se conquista, aqui se perde, aqui vem a tristeza, aqui vem a alegria, aqui vem a contenda, aqui vem a harmonia, vem tudo passa, só não passa a eternidade. Mas nós só vamos chegar à eternidade se nós nos comportarmos como filhos de Deus. Como é que está a tua vida hoje? Qual é o teu estilo de vida? Como que nós somos dentro de casa, de fato? Como que nós somos dentro dos nossos trabalhos? Como que nós somos dentro de tantas realidades que nós estamos envolvidos, no trânsito? Como que nós somos? Nós estamos nos comportando como filhos de Deus? Então esse despertar, desperta tu que dorme. São Paulo está dizendo para essa comunidade: olha, parece que vocês estão vivendo como alguém que já está morto, alguém que não tem vida, alguém que não tem esperança, tudo murmuração, tudo reclama. Desperta, levanta. Cristo não é a tua luz, Ele não é a luz do mundo, Ele não é o Cordeiro. Nós precisamos olhar, meus irmãos, e fazer uma ressonância de toda a nossa vida, ver tudo na nossa história, fazer um raio-x da nossa vida, uma leitura completa e ver como que nós estamos nos comportando como cristãos. São João da Cruz, vocês conhecem o doutor da igreja, já ouviram falar dele pelo menos? Ele escreveu uma obra chamada Noites Escuras da Alma, belíssima. Sabe por que ele escreveu aquela obra? Porque ele estava numa crise de fé. Então ele estava vivendo literalmente uma noite escura. E essa frase e essa conversa dele com Deus tem mexido comigo nesses últimos dias. Que talvez tenha que ser a minha e a tua resposta, para que nós continuemos avançando rumo à eternidade, mesmo neste mundo, mas continuemos avançando. Ele dizia assim: Senhor, me ajuda a nunca duvidar de Ti. Todos os dias, Senhor, me ajuda a nunca duvidar das Tuas promessas, a nunca duvidar que o Senhor me prometeu um céu, a nunca duvidar de que eu preciso viver neste mundo caminhando em busca do paraíso. Meus irmãos, porque se a gente passa a duvidar de Deus, esquece, a gente não tem mais força para ir. Se a gente não acredita mais nos projetos de Deus, a gente não avança. Pergunta para um casal que tem aqui, sei lá, não vou perguntar não, fica no coração de vocês. Deixa o homem ou a mulher começar a duvidar do marido, o que ele está fazendo, para onde está indo, começar a imaginar situações. Meus irmãos, não tem relacionamento que vá, não tem. É tristeza, é angústia, não para de pensar, não dorme, não pensa direito, não faz a comida direito, não trabalha direito, vira um inferno na vida da pessoa. Agora deixa a credibilidade entrar, meu irmão. A gente vive muito feliz, mas muito, porque eu continuo acreditando nos projetos de Deus. E a mesma coisa com Deus, a nossa vida tem que ser assim. A gente precisa olhar para Deus e dizer como São João da Cruz: não me deixe duvidar de Ti, não me deixe duvidar de que o Senhor me prometeu o céu. Então, se me prometeu o céu, eu preciso me comportar como quem conheceu Jesus um dia, mudar de vida. Desperta, desperta, levanta-te, Jerusalém. Está falando para um povo, para uma cidade, para um grupo de oração. Desperta, viva como filhos da luz. Mude o comportamento. Esse foi o tema que me passaram. Foi não, Daniel? Então estou pregando ele. As moções, até imprimi o papel, está tudo, ele estava lendo bem das moções. Então não estou falando nada do que o núcleo me passou, nada mais, tudo isso aqui. Flávio, agora como que eu me mantenho desperto? Primeiro, entender que nós precisamos rezar.
Eu vou usar uma coisa que todo mundo faz. O Rosário que fez isso. Todo mundo faz, a maioria. 99,99% Mas o problema não é rezar, é quando não tem mais o Rosário da madrugada. Aí que está o problema. Quando veio a pandemia, as igrejas foram em casa. O que o João Paulo chamou a igreja? A nossa casa? De a igreja doméstica. Só que quantos casais se separaram porque viveram na pandemia? Porque acordava 8 da manhã, 7, ia para o trabalho, chegava à noite, ou ia dormir, ou tinha uma festa. Só que a pandemia te fez ficar 24 horas com o homem e com a mulher dentro de casa, com os filhos. Nossa, não sabia que ele tinha chulé, não sabia que roncava, não sabia que era aquilo, não sabia que era aquilo. Por isso que existe a fase do namoro, conhecimento. A oração faz com que nós tenhamos relacionamento com Deus. Então, para que eu possa me manter desperto, acordado, para que eu não possa ser seduzido pelas coisas lícitas, pelo trabalho em excesso, pelas confraternizações em excesso, pelas viagens em excesso. Arruma tempo para viajar, mas não arruma tempo para tomar um sorvete com o filho, com a esposa, para ir no cinema, no dia dos namorados. Não tem dinheiro para comprar uma rosa, mas tem dinheiro para ver o jogo do Brasil não sei aonde, o jogo do Flamengo não sei aonde. Despertar para as coisas que estão acontecendo. O meu filho tem 3 anos, né? Eu já escutei que tem uns meninos pequenos. Deixa a gente que é pai não despertar quando a gente chega do trabalho. Eles querem brincar, querem correr, então larga tudo, vai brincar com ele. O tempo passa. Uma das coisas que nós não podemos ter, meus irmãos, no final da vida, é a dor do remorso. Porque nós estamos tendo tempo para fazer as coisas. Jesus já disse, né? Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome. A gente já conhece essa palavra. Ali se chama remorso. Remorso de alguém que teve tempo e não fez. Teve todas as oportunidades, mas não fez. E aí o remorso só fica no remorso. E vai vir outras coisas. Então eu preciso rezar. E depois olhar para Jesus como o maior modelo. Nós temos Nossa Senhora, nós temos São José. Mas o nosso maior modelo é Jesus. A Eucaristia, comungar Jesus, estar com Cristo, nos configurarmos a Ele, sermos imagem e semelhança. As pessoas precisam olhar para o Senhor, para você, para mim, para a senhora lá atrás e dizer: olha, ali vai um cristão, ali vai alguém que reza. Se as pessoas hoje só olham para mim e para você e dizem: olha lá vem o bagunceiro, lá vem o que causa confusão, lá vem o briguento, lá vem o casal que briga o tempo todo. Olha que feio, né? Que fica. E depois, a conversão contínua, ou seja, entender que hoje eu estou buscando o Senhor, amanhã também, lá no meu trabalho eu busco, dentro do ônibus, dentro do carro, dentro do trânsito, com os meus filhos no parque, dormindo, com minha esposa viajando, dentro de casa, eu estou buscando o Senhor, ou seja, a minha vida está sendo configurada a Cristo diariamente. E o outro ponto é a exortação à prática. Nós precisamos colocar sempre em prática aquilo que nós escutamos na igreja, não somente no grupo de oração, mas principalmente pela palavra do sacerdote, quando ele vai proclamar o Evangelho. O sacerdote é a palavra da igreja, é Cristo que está falando comigo e contigo na homilia. Aí começa a homilia, aí começa no banheiro, aí começa um monte de coisa. O pastor falou e ninguém ouviu nada. Então nós precisamos olhar para aquilo que a igreja diz. Amém? Amém. Então vamos pegar rapidinho aí o Evangelho de São Lucas, capítulo 12. Eu falei um pouquinho, mas não vai ser essa palavra que nós vamos ler, vai ser uma outra. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 35. Então nós precisamos vigiar, nós precisamos despertar, nós precisamos fazer um diagnóstico da nossa vida, da nossa casa. O que está errado? O que eu preciso mudar? O jeito que eu estou falando está certo? Os lugares que eu estou frequentando é digno de cristão, daqueles que se dizem filhos de Deus? O que eu faço no meu trabalho é prudente? Dentro da igreja é prudente? Como eu me visto é prudente? Então tudo isso nós precisamos. Aquilo que eu coloco dentro da minha casa, aquilo que eu mostro para os meus filhos é prudente? Deus se agrada? Desperta e desperta, levanta-te, Jerusalém. Levantar olhando para Cristo, não olhando para qualquer outra coisa.
Esses dias eu vendo, né, a questão da Copa do Mundo, como que era importante os influencers ali, como que era importante. Batia uma influência na torcida, a câmera chegava, pegava aquele povo todo. O influencer estava tirando uma foto, uma renca de gente. Aí São Padre Pio, lembrando daquilo que São Padre Pio dizia, se todo mundo conhecesse o valor da Santa Missa, precisariam de guardas para conter a população. Olha como que está vazio aqui. Vem numa Santa Missa, pode até estar cheio, mas nas outras coisas da paróquia não vem. Às vezes vem com medo de ir para o inferno, né? Se eu for para a missa está tudo certo. Mas aí vem e vive de qualquer jeito. Então entender o valor da Santa Missa é entender quem é que nós estamos celebrando. A quem nós estamos cultuando é Jesus. E somente assim, meus irmãos, nós veremos pessoas espertas, acordadas, atentas, vigilantes. E a palavra vai dizer assim. O título é Necessidade da Vigilância. Estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor, ao voltar de uma festa, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados os servos, a quem o Senhor achar vigiando, quando vier. Em verdade vos digo, ele há de cingir-se, dar-lhes a mesa e o servirá. Se vier na segunda, ou se vier na terceira vigília, e os achar vigilantes, felizes daqueles servos. Sabei, porém, isto: se o Senhor soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria sem dúvida, e não deixaria forçar a sua casa. Versículo 40. Estai, portanto, preparados, porque a hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra já foi autoexplicativa. Nós precisamos viver como filhos de Deus. Nós precisamos viver como alguém que esteja esperando uma pessoa, e essa pessoa é Jesus que vem. Ele já vem na Santa Missa. Todos os dias ele vem. Mas aquela vida gloriosa que nos levará para a eternidade, nós precisamos estar preparados. Ou ele nos busca, ou nós iremos a ele pela morte. Como que nós estamos nos preparando? Por que você vem ao grupo de oração? Qual é o valor que você dá ao grupo de oração? Qual é o valor que você dá à Santa Missa, ao Rosário? Talvez tem gente aqui que não conhece tão direito a igreja, está caminhando certinho, ainda não está caminhando certinho, está ali mais ou menos, mas é tempo de se decidir mais uma vez, é tempo de buscar o Senhor mais uma vez. Nós estamos numa oportunidade de dizer: Jesus, eu quero te seguir, eu quero te buscar, eu quero despertar do sono, eu quero despertar. Vamos ficar em pé?